Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando com o padre Wander Maia, que está aqui ao meu lado, sobre os três inimigos da alma: a carne, o mundo e o demônio. A gente começou pelo segundo, para o mundo. No bloco anterior a gente conversou sobre que problema é esse, né? Que mundo é esse? É o planeta Terra? Não. O planeta Terra é uma criatura bela de Deus, né? E a gente é grato a Deus por isso, é onde a gente vive. Não é essa a questão, né? Não vamos repetir tudo aqui de novo. Mas a cultura, os costumes, aquilo que nos afasta de Deus e da verdade e que deixa quase que natural. Ah, não é natural, isso não é mais assim, isso é coisa do passado, esse negócio não é bem assim. Esse tipo de pensamento, que nós chamamos de mundo, é um inimigo sim da alma, né? Da verdade, é algo que pode nos afastar verdadeiramente de Deus, porque esse mundo não é essa beleza do planeta Terra que Deus criou, mas é um conceito, né? Um resumo que o padre Wander já no início do programa explicou aqui, que é muito antigo na igreja, para a gente entender de um problema sério que pode nos afastar de Deus. Mas, falando do primeiro desses três inimigos da alma, que é a carne, da mesma maneira que o senhor começou explicando no bloco anterior, né? De que o problema do mundo não se trata da criatura, planeta, terra, etc., a mesma pergunta eu faço para o senhor em relação à carne. Essa carne que é inimiga do homem, é o corpo humano? Nunca. Isso aqui fica muito claro. O corpo é sagrado, criado por Deus. Como o corpo de um bebê, de uma criança, de uma criança de 2, de 3, de 4 anos, pode ser seu inimigo. O corpo é sagrado, Eric, e faz parte daquilo que nós somos. Nós somos corpo e alma, que é preciso resgatar o dado antropológico, natural e revelado por Deus de uma forma claríssima. Deus nos fez corpo e alma, nós não somos só alma. Isso aí recairia de novo na tendência a um certo gnosticismo. E nós não somos só corpo. Os que vivem como se fôssemos somente corpo, o seu estômago é seu Deus, são inimigos da cruz, são inimigos da obra do Senhor, são inimigos do amor, é uma coisa. Outra coisa é pensar que aquilo que Deus criou, que é bom e que é bom, deve ser desprezado. Olha, isso é tão sério, me permite, Eric, que isso dá vazão, por exemplo, e é por causa do gnosticismo, é que o espiritismo é uma doutrina gnóstica. O espiritismo é essencialmente uma doutrina gnóstica, platônica, poderia até se dizer, de base platônica, mas para não confundir, vamos deixar isso aqui um pouco no molho. Mas olha o desprezo que o espiritismo tem pelo corpo. A tal ponto do corpo ser visto como um vasilhame. Um vasilhame. Até porque eu volto para reencarnar, né? Uma vez utilizado, e volto de novo. Descarta e joga fora, o corpo não é nada. É um absurdo. E esta minha vida presente, São Paulo diz, na carne, e aqui dá para se entender a diferença de carne. O conceito que ele coloca de carne é corporeidade no corpo, único que recebi, não haverá outro. Com esse corpo, ou eu vou viver a glória eterna ou a danação eterna. Isso que é importante dizer. A glória vai participar, o corpo vai participar da glória celestial, porque todos serão levantados, ou da danação eterna. E aqui é um dado fundamental, Eric, para todos nós. Esta vida na carne, no corpo, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Do que a Escritura fala, do que o Evangelho fala quando fala da carne, no sentido... Aqui a tradição, nós temos tanto o Evangelho como a tradição de São João, a tradição joanina. Aqui é chamado de carne no outro sentido, porque Jesus dá a sua carne a comermos. Quem come a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come Jesus, Nosso Senhor, não fala quem come o meu corpo, fala quem come a minha carne. Em hebraico, basar, e em grego, aqui no sentido estrito, sarkis. Basar em hebraico e sarkis em grego. Então já se tem claramente a sacralidade do corpo segundo a revelação, segundo a doutrina católica. Agora, na contrapartida, qual que é a abordagem negativa daquilo que se chama de carne? Aí, carne seria tudo aquilo que em nossa vontade é rebelde e oposta à vontade e à verdade de Deus. Toda manifestação
de nossa vontade inclinada à escravidão do pecado, inclinada à nossa tendência a nos afastarmos de Deus, a optar pelos bens inferiores, que depois se tornam por isso maus, porque todo e qualquer bem inferior que é escolhido no lugar de Deus, ele passa a ser mau, ele passa a ser, quer dizer, a tradição não deixa dúvida de que a criatura, quando ela é colocada acima do Criador, quando nós escolhemos a criatura em lugar do Criador, nós estamos cometendo um erro crasso. Então, carne, se dá o nome de carne aquilo que em nossa vontade está corrompido e se opõe à vontade e à verdade de Deus. As nossas vontades corrompidas, pecaminosas, a isso se dá o nome de carne. Quando a gente pensa em vontade, quando a gente pensa em algo que está relacionado com vontade, obviamente a gente está ligando direto à alma. Sim. Né? Então, nesse sentido, a gente pode uma pensar... potência, por ser uma potência da alma, né? Exatamente, por ser uma potência da alma, é isso mesmo. Padre Wander. Então, a gente pode dizer que, quando a gente pensa em carne, a gente está incluindo nesse aspecto problemas da alma. Sem dúvida, do todo. É que nós somos um todo. Eu não sou nem só corpo e nem só alma. Nós não somos anjos, somos seres humanos. As duas definições mais clássicas sobre o homem, sobre o ser humano, a de Santo Agostinho e a de Santo Tomás de Aquino, corpo, alma e corpo e alma. Elas se completam. Na sua extensão, elas se completam. Mas, de qualquer maneira, porque nós somos um só, nós não somos dois, há uma unidade indissolúvel entre o corpo e a alma. Tanto que, o que é considerado a morte, Eric? A morte no sentido imediato, temporal, físico. A morte é o momento em que se dá a separação da alma do corpo. Se dá o nome de morte, o momento em que a alma se separa do corpo. Aí nós temos a morte temporal, a morte momentânea. E daí que, pegue a carta aos Gálatas, o capítulo 5 aos Gálatas é precioso. Aqui, os frutos do Espírito, o que é espiritual e o que é carnal, o que pertence àquilo que vem de Deus e aquilo que é nosso. Que fique claro, espiritual aqui para não ficar espiritualista, né? Porque se corre um risco também de ser tão espiritual num determinado momento que se desenraiza totalmente da realidade. A isso não se dá o nome de espiritual. A isso se dá o nome de espiritualismo, não? Na verdade, a gente tem exemplos na história da igreja dos dois extremos. Dos dois extremos. Algumas pessoas algumas heresias mesmo, né? Que exageraram na ênfase do corpo e na ênfase só do espírito, mas nesse espírito carnal, distorcido, a alma, né? É que todo extremo, Eric, ele é uma bomba. Ele é uma bomba que vai explodir e vai arrebentar com muita gente num determinado momento, me desculpe o termo. Então, todo espiritualismo e todo naturalismo é uma praga. Sempre uma praga. Um anula, nega e no fundo não é bem isso, porque aqui tem uma rapina escondida. Mas nega o elemento natural a priori, a nossa corporeidade, a nossa materialidade, e o outro nega o nosso elemento espiritual. Nega o nosso elemento corporal, o espiritualismo. Para dar dois exemplos que me vêm à mente agora. Os cátaros eram espiritualistas. Exageraram, a carne é ruim, né? Não consideravam, obviamente, tudo que viesse da carne não poderia ser coisa boa, porque eles consideravam que a carne era algo ruim. Quando me livrarei desse corpo de morte. Né? Um exemplo de um extremo para um lado. Para o outro lado, o hedonismo, né? que leva apenas o prazer. A pessoa vive apenas por prazer, a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer jeito. Também é um outro lado da balança, não é isso? É o outro extremo. Viver como se Deus não existisse, sem considerá-lo. Torna a dizer, ambas são heresias. Em algum momento vão causar um dano muito grande. O que é preciso ajudarmos as pessoas a entender é que nós fomos criados por Deus, com corpo e alma, temos potências naturais e todo o nosso viver, todo o nosso ser deve estar ordenado por Deus para o fim, que a sua glória, que a vida nele, que a vida de santidade, a partir do que? Da sua graça. E depois, talvez num outro dia, seria muito bom conversar sobre exatamente isso. No que consiste então a luta por deixarmos de ser carnais e passarmos a ser sobrenaturais. Certo. Sem deixarmos de ser muito humanos. É preciso ser muito divino... O equilíbrio. E muito humano.
a unidade. A unidade. Mais do que equilíbrio. Eu tenho um pouco de receio com a palavra equilíbrio. Ela pode ser instrumentalizada muito facilmente, Entendido. porque quem tem uma tendência a desprezar também a vida em Deus, a fé em Deus, quando pega alguém que leva muito a sério a sua vida espiritual, tende a qualificar isso como desequilíbrio. Não é isso. Eu penso muito mais na dimensão como unidade. Nós somos uma unidade de corpo e alma. Nós não somos um equilíbrio de corpo e alma. Entendi. Nós somos uma unidade. Muito bem colocado. De é verdade, corpo e alma, verdade. não? Então, esse desarranjo que passa pela vontade, mas também passa pela liberdade, esse desarranjo de, primeiro, ferir essa unidade que o senhor acabou de explicar e ainda algo que essa vontade me afasta também da verdade e do próprio Cristo, que desde o batismo recebemos, é o que nós chamamos de carne, resumindo, é o que nós chamamos de carne. Sem dúvida. Vale ainda ressaltar, quer dizer, quando nós falamos da carne, de toda essa vontade rebelde, de toda essa tendência a se opor a Deus, o que nós precisamos viver é uma conversão a Deus e uma aversão ao pecado. Não uma conversão ao pecado e uma aversão a Deus. O que nós temos às vezes são quadros instalados de uma conversão ao pecado e uma aversão a Deus. Certo. Como dizia o grande Dom Chotard, o caminho tem que ser outro. O Dom Jean-Baptiste Chotard. Ele falava exatamente disso, que cada um de nós é preciso viver o morrer para si, para viver para Deus. E aí o papel das mortificações. Bom, já vamos entrar nisso, Eric. Como enfrentar isso tudo. Agora, um detalhe, se nós temos 3 inimigos, e aí já deveríamos abrir, porque nós temos a carne, as nossas rebeldias, as nossas inclinações más, né? Se nós temos o mundo, o status quo, o ambiente que nos cerca, que está corrompido, e que está inclinado também a cooperar para que nos afastemos de Deus. Nós temos um mentor, nós temos uma mente que vai trabalhando para operar isso tudo muito bem, para produzir o seu fruto final, que é a nossa danação eterna, que é a nossa condenação, que é a nossa perda definitiva, que é o demônio. Antes ainda da gente entrar no assunto do demônio, só para ficar mais claro que eu pensei em um exemplo. Por exemplo, um animal, quando ele está com fome, ele vai comer para se saciar, né? Um cachorro, por exemplo, ele está com fome, ele vai comer, ele vai sentir prazer, alegria, saciedade e basta. O homem, ele tem uma relação com a alimentação não necessariamente só para pensar em matar sua fome, né? Muitas vezes atrelada ao prazer, atrelada ao exagero e outras coisas, desdobramento disso. O cachorro que não é dotado de alma não tem condições de entender o que é certo ou errado, o bem ou o mal que isso pode fazer, mas o homem tem. E pode colocar, por exemplo, um prazer desordenado, no caso da alimentação, em algo que atrapalhe, que pode, inclusive, afastar esse homem de Deus, das verdades eternas e do bem comum. Nesse sentido, o prazer é sempre pecaminoso? Não, sob hipótese alguma. O prazer não é mau, porque está associado à nossa natureza humana, porque somos corpo também. Eu como um bife muito bem feito, e porque a criação é boa, o prazer é uma das formas como Deus, na sua paternidade imensurável, infinita, permitiu que fôssemos também cuidados. Quer dizer, prazer não é sinônimo de pecado? Nunca, nunca foi. A relação entre o homem e a mulher, quando os dois têm intimidade dentro do matrimônio, vida conjugal, sagrada, portanto, é tão belo e é tão santo isso quando unido a Deus, quando tutelado pela graça de Deus, que Deus não tirou o prazer, muito pelo contrário. Foi a maneira que também Ele colocou em ambos para garantir que se procurassem e sim, tutelados pela sua graça através do sacramento do matrimônio, pudessem garantir que houvesse a perpetuação da raça humana. Num primeiro momento e no segundo momento, o fim último, que pudessem então cooperar para que os céus estejam cheios dos santos, que se revele a glória e a santidade da igreja. Aí o esposo e a esposa, papai e mamãe, católicos, fiéis ao sacramento do matrimônio, cooperam nisso, mas sem perder essa dimensão. O prazer é como que um carinho, um presente de Deus. Também é nossa, quer dizer,
faz parte um pouco da nossa empiricidade, da nossa materialidade, da nossa fisicalidade. Agora, quando é que o prazer se torna instrumento do pecado? Quando ele começa a ser conduta de vida, regra de vida. Tudo que eu faço buscando o prazer. Porque quem tudo dá ao corpo, quem tudo dá a si, Eric, mas dia menos dia tenho a certeza que nada vai dar a Deus. Vai terminar dando nada a Deus. Quem tudo dá a si. Eu como tudo que eu tenho vontade de comer, eu faço o que eu tenho tudo vontade de fazer, eu durmo quanto tempo eu tenho vontade de dormir, isso, a começar que isso já vai dando vazão aos vícios, não? A preguiça, a gula e depois a sensualidade. Mas num determinado momento eu estou escravo, eu estou refém dos vícios, a minha natureza está totalmente cerceada pela minha carnalidade. Aí fica mais claro os problemas da carne, né? Sem dúvida alguma, as minhas tendências baixas, rebaixadas, começam a assumir o meu viver. E então, minha vida não está mais disponível nas mãos de Deus para amar, para servir, para me entregar, para ser totalmente generoso e disposto. E aqui nós entendemos claramente, o que é preciso é que haja um combate por ordenarmos todas as coisas segundo o fim para aquilo que fomos criados. Qual a diferença entre nós e um animal irracional? É que nós temos uma alma imortal, transcendente, que vai responder pelos seus atos. E que no seu próprio corpo, então, prestará conta desses atos. O que é essencial nós deixarmos claro para todos é que nós temos um fim, uma meta, e ela é sobrenatural. É a glória de Deus, como dizia o grande Santo Inácio de Loyola. Quer dizer, nós estamos aqui por um tempo, mas nós cumprimos uma finalidade. Quer dizer, Deus nos criou para revelar a sua glória, a sua santidade e fazer-nos partícipes disso, da sua vida, que é felicidade plena, felicidade perfeita, perdão. Quando é que nós somos felizes? Quando nós vivemos em Deus. E então somos livres. É o grande sermão das bem-aventuranças. Então, o gerenciamento dessa alma sobre o corpo, a carne, de maneira, numa unidade bonita, perfeita, é justamente o distanciamento dos pecados da carne. A gente pode pensar assim? Da soberania da carne em nós. E aí usando, obviamente, a graça de Deus na vontade, na inteligência, né? É que sem a graça, Eric, nós não fazemos nada. Entendi. Nada, sem a graça de... Deus não nos dê, não, a sua... Quer dizer, olha aqui, sem mim nada podeis fazer. Nova luz, ou melhor, resplendores novos para os meus olhos, dessa luz eterna que é o Santo Evangelho. Podem surpreender-me as minhas tolices? Meta eu Jesus em todas as minhas coisas, e então não haverá tolices na minha conduta. E para falar com propriedade, não direi mais as minhas coisas, mas as nossas coisas. As nossas e as dele. Quando nós estamos em Deus, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passam. Passam o carnal, passam o subjugado, passam aquilo que está refém dos vícios, passam as gulas, passam as sensualidades, passam as luxúrias, passam as impurezas, passam as iras, passam os rancores, passam os orgulhos, esse aqui terrível, e as soberbas, passam as invejas, que levam à mentira e levam às calúnias, passam tudo. Tudo. Quer dizer, comer é algo bom. Exagerar no pecado da gula não é só questão de, além de, obviamente, ser pecado, mas eu estou dando vazão para essa carne que não deve ser alimentada de maneira errada, vamos dizer assim. Olha, eu recebi a formação de um sacerdote da prelazia do Opus Dei, o padre Rafael Stanziano de Moraes, que ele, quando nos deu algumas aulas no seminário de Santo Amaro, ele dizia para nós uma coisa: uma colher de leite condensado é maravilhoso. Uma lata de leite condensado mostra que eu devo estar ruim da cabeça. Tem alguma coisa que está fora do seu lugar. Uma colher de leite condensado é uma maravilha. Uma lata de leite condensado significa que a minha vontade está rendida, está entregue. Entregue às traças da gula, que vão carcomendo o tecido do meu viver. E vão diminuindo todo o sentido da minha vida sobrenatural. Eu não sou só corpo, eu sou corpo e alma. E alma.
E Nosso Senhor nos ensina claramente que quem não põe fora o príncipe deste mundo que manipula essas coisas, vai terminar fazendo com que o príncipe deste mundo ordene o seu próprio viver e seja senhor dele.